às 10 horas do dia 6 de julho, na condição de presidente da comissão instituída para acompanhar a situação fiscal, orçamentária e financeira das medidas à saúde pública de importância relacionada ao coronavírus Covid-19 pelo ato 40 de 2020 e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados e deputadas, deputado Renan Ferreirinha, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Canera, deputado Dr. Deodalto, deputada Lucinha, deputado Jorge Felipe Neto, e contando também dou por abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária com o objetivo de ouvir o doutor Edmar José Alves dos Santos, ex-secretário de Saúde, que já se encontra conosco. Então, já iniciando a nossa reunião, eu saúdo aqui a presença do doutor Edmar Santos e, com certeza, não só eu, mas os demais deputados têm interesse de apresentar alguns questionamentos. Então, gostaria de lhe solicitar que essas respostas fossem objetivas para que a gente pudesse, de uma forma mais célere, poder ouvir todo, não só ouvir os esclarecimentos necessários, mas também permitir que todos os deputados presentes nessa audiência possam proceder aos seus questionamentos. Então, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. E a nossa primeira pergunta é: quando Deputada e onde Marta, bom dia. Só bom estou dia. presente aqui, obrigado, só para registrar minha presença, viu? Obrigado. Deputado Waldeck, porque nós pedimos a coordenação da Alerj que liberasse o link para todos os deputados que quisessem participar. Secretária Edmar, quando e onde o senhor conheceu o governador Wilson Witzel? Foi no período eleitoral ou na fase de transição? Quem o apresentou? Quando lhe foi feito o convite para ser secretário de Estado de Saúde? Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a convocação de Vossas Excelências a essa prestigiosa Casa Legislativa. Você, Marta, na qualidade de presidente da comissão, sabe do respeito que eu sempre tive pela Assembleia Legislativa, onde sempre que convocado, compareci. Eu queria informar que eu ainda não tive acesso integral aos elementos de prova do inquérito 1338 do Distrito Federal, que cursa junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujos fatos ali investigados, Marta, dizem respeito direta ou indiretamente àqueles pelos quais eu fui chamado hoje aqui para prestar declarações sobre fatos que os senhores têm aí os seus interesses de esclarecimento. Então, dessa forma, fui expressamente orientado pelos meus advogados que, por hora, eu utilizo o direito de silêncio às perguntas que eventualmente sejam direcionadas a mim por Vossas Excelências. Então, esclarecendo isso, eu já me coloco, então, em silêncio essa pergunta, Marta, que foi feita. Muito obrigado, viu? Então, gostaria de orientar, Aqui começou. dizer que o ex-secretário Edmar Santos se encontra acompanhado do seu advogado, Bernardo Braga, e que mesmo que ele use o direito de permanecer em silêncio, nós faremos todas as perguntas e gostaria então, secretário Edmar, que ao término de cada pergunta, o senhor se manifestasse especificamente sobre seu direito de permanecer em silêncio. Quero solicitar à secretaria da comissão para que na confecção da ata sejam transcritas de forma integral todas as perguntas que serão feitas. Então, a primeira pergunta vou repetir e o senhor, então, por favor, se manifeste. Quando e onde o senhor conheceu o governador Wilson Witzel? Foi no período eleitoral ou na fase de transição? Quem o apresentou? Quando lhe foi feito o convite para ser secretário de Estado de Saúde? Marta, com todo respeito à casa, reitero o posicionamento já externado anteriormente. A composição de sua equipe. Tem alguém com o microfone aberto? Eu queria pedir para fechar, por favor. A composição de sua equipe sofreu algum tipo de restrição ou foi de sua livre convicção? Respeitosamente, reitero o posicionamento já externado. Em algum momento foi-lhe sugerido pelo governador Wilson Witzel ou por qualquer ente do governo o nome de algum integrante de sua equipe? Houve qualquer indicação política para algum dos cargos da secretaria? Respeitosamente a essa casa,
Deputado, tem algum áudio aberto aí? Desculpa a interrupção. Por favor, alguém está... Isso, por favor, desligar a televisão e desligar o microfone, por favor. Obrigada. Vou repetir a pergunta porque não foi possível a todos ouvir. Em algum momento foi sugerido pelo governador Wilson Witzel ou por qualquer ente do governo o nome de algum integrante de sua equipe? Houve qualquer indicação política para alguns dos cargos da secretaria? Respeitosamente, reitero meu posicionamento anterior. Quem indicou a doutora Mariana Escárdua? Reitero meu posicionamento anterior. Quem indicou o doutor Gabriel Neves? Reitero meu posicionamento anterior. Quem indicou o Gustavo Borges? Reitero meu posicionamento anterior. Quem indicou o Frederico Duboc? Reitero meu posicionamento anterior. Quais os motivos da exoneração da doutora Mariana Escárdua? Reitero meu posicionamento anterior. Qual a motivação para contratar sem licitação o serviço do SAMU, que era realizado exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros? Registre-se que a empresa OZZ Saúde foi contratada para fazer a gestão do SAMU na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 76.500.000. Reitero meu posicionamento anterior. A Secretaria de Saúde argumentou que se tratava de determinação do TCE, ainda sobre o SAMU. Entretanto, a decisão do TCE é de outubro de 2018, com prazo de 180 dias para o governo fazer a alteração no SAMU, ou seja, o prazo terminou em abril de 2019. Qual o motivo para utilizar o pressuposto da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional do coronavírus, uma vez que não estávamos ainda em período de calamidade pública? Respeitosamente, reitero meu posicionamento anterior. Qual a experiência da organização social OZZ Saúde? Reitero meu posicionamento anterior. Na confecção do plano de contingência, houve previsão dos hospitais de campanha? Quais os critérios de escolhas das cidades? A escolha da organização social teve fundamentação técnica e observou o critério de economicidade previsto no decreto que regulamenta o estado de calamidade pública? Reitero meu posicionamento anterior. Por que houve antecipação da liberação de pagamento ao IABAS, mesmo sem a organização social ter cumprido o prazo de entrega dos hospitais de campanha em 30 de abril? Reitero meu posicionamento anterior. O superintendente do IABAS, Elcio Watanabe, afirmou que a empresa em nenhum momento estabeleceu o prazo de entrega dos hospitais de campanha. Isso procede? Reitero meu posicionamento anterior. O superintendente da OAS IABAS, Elcio Watanabe, afirmou que o senhor deu autorização para aquisição dos respiradores pulmonares que foram conhecidos como os carrinhos de anestesia. E essa afirmação procede? Reitero meu posicionamento anterior. Qual o motivo para o estabelecimento da modalidade de construção e gestão dos hospitais de campanha, uma vez que a boa técnica determina a indicação de uma única modalidade? Reitero meu posicionamento anterior. Considerando-se que o IABA já havia apresentado muitos problemas na rede municipal, por que a empresa foi contratada? Reitero meu posicionamento anterior. De quem foi a decisão que aceitou ou escolheu a contratação de uma única organização social como responsável por todos os hospitais de campanha do Estado? Reitero meu posicionamento anterior. Houve ainda que, em caráter preliminar, a análise de investir os recursos que seriam disponibilizados aos hospitais de campanha em reformas de hospitais próprios, como, por exemplo, o Hospital Eduardo Rabelo, em Campo Grande? Reitero meu posicionamento anterior. Em razão da importância da decisão que o senhor acompanhou, em razão da importância dessa decisão, o senhor acompanhou o processo de escolha
das organizações sociais que fariam a gestão do Hospital de Anchieta e Hospital Zida Arnes como polos de atendimento aos pacientes Covid-19, que, segundo informações, a seleção se deu em 2 dias e o custo foi de 90 milhões em 6 meses? Reitero meu posicionamento anterior. Como se deu a contratação do IABAS, vez que a notícia de que a organização social teve informações privilegiadas, apresentando sua proposta 24 horas antes do prazo de abertura do termo de referência? Reitero meu posicionamento anterior. Como o senhor explica que em 66 contratos emergenciais, 44 tenham sido cancelados? Reitero meu posicionamento anterior. O Tribunal de Contas do Estado apontou superfaturamento na compra de 1.000 respiradores por 123 milhões, perfazendo 3 vezes o valor do mercado. Como o senhor explica que os preços firmados pela Fundação Estadual de Saúde fossem sempre maiores que os obtidos em outros órgãos do governo do Estado, fora da área da saúde do Estado? Reitero meu posicionamento anterior. Um minuto, por favor. O senhor foi exonerado do cargo de secretário no dia 18 de maio de 2020. Em 16 de outubro de 2019, o senhor, junto com o secretário de Estado da Casa Civil e Governança, assinou a Portaria Conjunta 664, desqualificando o Instituto UNIR. No dia 23 de março de 2020, o excelentíssimo senhor governador assinou a revogação da portaria. Houve alguma consulta do governador ao senhor antes da revogação, perguntando sua opinião sobre a revogação, já que era um ato seu? Reitero meu posicionamento anterior. Ocorreu alguma prestação de serviço, pagamentos ou qualquer outra tratativa com o Instituto UNIR após essa revogação até a sua exoneração? Reitero meu posicionamento anterior. O senhor, nesse período que foi secretário, lembra de alguém que tenha lhe feito perguntas ou mesmo pressão sobre o Instituto UNIR? É possível apresentar nomes? Reitero meu posicionamento anterior. A liberação de pagamentos e emissão de empenhos dependia exclusivamente da decisão do secretário de Estado de Saúde ou havia prévio conhecimento e/ou anuência do governador para tal? Eu quero pedir, tem algum microfone aberto, por favor, fechar. Só o do doutor Edmar aberto, por favor. A Secretaria de Saúde dava ciência ao governador sobre as irregularidades ocorridas nas execuções dos contratos da UNIR e do IABAS? Reitero meu posicionamento anterior. Por que, durante o período de desqualificação do Instituto UNIR Saúde, não houve suspensão dos pagamentos? Reitero meu posicionamento anterior. A manutenção da desqualificação do Instituto UNIR Saúde, a manutenção da desqualificação do Instituto UNIR inviabilizaria a realização de novas licitações? Reitero meu posicionamento anterior. O processo de desqualificação do Instituto UNIR foi auditado pela Subsecretaria de Compliance, sendo ratificado pela Secretaria de Saúde e Secretaria da Casa Civil. Eu quero pedir para fechar, por favor, o microfone. Tem algum microfone aberto? Por favor. Quando essa empresa entrou para fazer com a OS anterior, com a IAGES, ela subfaturou o valor da alimentação. Por favor, tem algum microfone aberto? Por alimentação, que é absolutamente fora do... Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Pedro Ricardo, por favor, fecha seu microfone. Deputado Pedro Ricardo, por favor. Fechar o seu microfone. Obrigada. Vou repetir a pergunta. A manutenção da desqualificação do Instituto UNIR inviabilizaria a realização de novas licitações? Reitero meu posicionamento anterior.
O processo de desqualificação do Instituto UNIR foi auditado pela Subsecretaria de Compliance, sendo ratificado pela Secretaria de Saúde e Secretaria da Casa Civil. Considera que a decisão pela desqualificação foi adequada e realizada dentro dos limites legais e contratuais? Reitero meu posicionamento anterior. Houve algum pedido para a reabilitação da organização social Unir Saúde? Reitero meu posicionamento anterior. O secretário Fernando Ferri falou em alguns momentos que outros secretários estavam com o governador nas reuniões para tratar dos assuntos da pasta. Isto acontecia em sua gestão? Quais os secretários e quais os assessores? Reitero meu posicionamento anterior. O subsecretário Gabriel Neves afirmou que o senhor sabia de todas as contratações. Isso procede? Reitero meu posicionamento anterior. Considerando a importância das ações de combate ao Covid-19, o senhor transmitia ao governador as informações relativas aos contratos emergenciais ou qualquer outro fato relevante? Reitero meu posicionamento anterior. Após a saída da doutora Mariana Escárdua e a prisão de Gabriel Neves, o senhor apresentou algum esclarecimento ao governador Wilson Witzel ou lhe foi exigida informações sobre os fatos pelo governador Wilson Witzel, já que estes incidentes atingiam a imagem do governo? Reitero meu posicionamento anterior. O senhor foi exonerado em 17 de maio com alegação de problemas de gestão. Sua indicação para secretário extraordinário responsável pelo acompanhamento das ações integradas da Covid-19 foi solicitação sua ou decisão pessoal do governador Wilson Witzel? Reitero meu 8 de maio, data que a Justiça determinou o seu afastamento do cargo de secretário extraordinário, quais foram as medidas que o senhor adotou no exercício do cargo de secretário extraordinário? Reitero meu posicionamento anterior. Nesse momento, passo a palavra ao deputado Renan Ferreirinha para suas observações. E peço também que já estão inscritos deputados Luiz Paulo, deputado Dr. Deodaldo e deputado Lucinha. Jorge Felipe. Canela. Obrigado, Marta. Deputado Márcio Canela. Flávio Serafini, deputada Marta Rocha. Flávio Serafini. Enfermeira Rejane, deputada Marta. Deputada Mônica Francisco, deputada Marta. Escutei sim. Ah, tá, obrigada. Então, com a palavra, deputado Renan Ferreirinha. Bom dia, presidente, deputada Marta Rocha, bom dia, demais deputados, membros da nossa comissão, servidores presentes aqui também. Bom dia, doutor Edmar Santos. Bom dia, deputado. Bom dia. Doutor Edmar, não posso esconder a minha frustração como relator dessa comissão, na qual vem desempenhando um papel muito importante para que nós possamos elucidar os fatos e irregularidades e com isso, institucionalizar boas práticas na gestão do nosso Estado, de nós termos a sua presença, mas, de fato, não termos a sua presença, visto que as perguntas não estão sendo respondidas como nós gostaríamos. O senhor tem muito a explicar, e vir aqui e não responder essas perguntas, essa Casa Legislativa, no qual todos nós nos debruçamos muito para poder entender, para poder buscar as respostas para a sociedade, é não só não responder à nossa comissão, como também é não responder à sociedade que clama por respostas. E aí isso me faz pensar o que lhe faz esconder ou não preferir contar e comunicar com todos nós tudo o que está acontecendo. E, apesar de respeitar, obviamente, seu direito de se manter em silêncio, fico bastante frustrado e acredito que é uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com nós aqui do parlamento, e isso acaba sendo também uma vergonha para o governo, uma vergonha que é a confusão, a falta de transparência, também para o governador que está no seu terceiro secretário de saúde e que tinha na sua gestão a gestão de enfrentamento à pandemia antes de tudo isso acontecer, durante isso, o fracasso no qual se deu, e também como
hoje, nós aqui, clamando por respostas, precisando apurar as irregularidades, não podemos avançar com certos fatos e com certas questões, porque não estamos tendo a sua contribuição com isso. Então, a gente fica bastante frustrado, mas, mesmo assim, eu irei prosseguir com as perguntas aqui que elenquei para essa oitiva. E, primeiro, dentre as perguntas que foram realizadas pela deputada Marta Rocha, eu diria que a maioria delas não interfere em nada, nenhuma investigação, nada que poderia estar acontecendo, como, por exemplo, dizer como que o senhor conheceu o governador, se teria algum interesse, se como que foi esse seu convite para ser secretário de saúde ou questões como essa. Mas, se não poderemos ter essas respostas, mesmo assim eu procederei aqui com as nossas perguntas. Doutor Edmar, o seu sucessor, o secretário Fernando Ferri, disse a essa comissão que herdou uma lama da sua gestão. Abre aspas. Lama que estou herdando aqui. Esse descalabro administrativo dentro da secretaria e uma série de irregularidades de desvio de dinheiro público. Fecha aspas. O senhor admite que esta afirmação é correta? Deputado, com todo respeito, reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, gostaria que o senhor esclareça de uma vez por todas e de forma clara quem indicou Gabriel Neves para a Secretaria de Saúde. Foi o senhor? Reitero meu posicionamento anterior, deputado. Sobre os servidores que o senhor nomeou e que foram presos, Gustavo Borges, substituto de Gabriel Neves, Carlos Frederico Versosa, do Buquê, superintendente de Orçamento e Finanças, como o senhor os conheceu e por que o senhor os nomeou? Reitero meu posicionamento anterior. O então secretário Fernando Ferri informou a essa comissão que não havia nenhum tipo de interferência política na Secretaria de Saúde e que ele recebeu carta branca. Lhe pergunto, a sua situação quando o senhor era secretário era igual ou diferente dessa? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, o senhor conhece Everaldo Dias Pereira, mais conhecido como Pastor Everaldo? Reitero meu posicionamento anterior. O jornal Correio da Manhã noticiou que a aproximação do senhor com o governador Wilson Witzel teve a participação do pastor Everaldo. Isso procede, doutor Edmar? Reitero meu posicionamento anterior. O senhor teve contato com o pastor Everaldo antes do senhor assumir a secretaria ou durante a sua gestão na pasta? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, o senhor conhece Mário Peixoto? Teve contato direto ou indireto com ele antes do senhor assumir a secretaria ou durante a sua gestão? Reitero meu posicionamento anterior. O governador Wilson Witzel criou uma aberração, que foi a Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas à Covid-19. Esse problema só não foi maior graças à juíza Regina Lúcia Schucker, do Tribunal de Justiça, que suspendeu sua nomeação como secretário extraordinário. A pergunta é a seguinte, doutor Edmar. Foi citado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ou qualquer outra pessoa, que a sua nomeação para ocupar esta secretaria teria alguma relação a eventuais procedimentos que pudessem ocorrer futuramente? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, o senhor teve contato com Felipe Pereira? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, o governador Wilson Witzel indicou ou solicitou que alguma pessoa fosse nomeada na Secretaria de Saúde, na Fundação Estadual de Saúde ou empresas contratadas por elas? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, Lucas Tristão tratou ou mencionou algo sobre a nomeação de alguma pessoa para trabalhar na Secretaria de Saúde, na Fundação Estadual de Saúde ou empresas contratadas por elas? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, Lucas Tristão mencionou ou tratou algo relacionado a fornecedores da Secretaria de Saúde ou da Fundação de Saúde? Reitero meu posicionamento anterior. Houve indicação por parte de algum agente político para a nomeação de pessoas para trabalhar na Secretaria de Saúde, na Fundação Estadual de Saúde ou empresas contratadas por elas? Reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, a gente está nessa oportunidade aqui, dessa oitiva da nossa comissão do Covid,
e depois de tudo que aconteceu na gestão da pandemia, o desastre que foram os hospitais de campanha, as contratações superfaturadas, todos os escândalos que nós estamos hoje tendo a oportunidade e o desprezo de assistir, gostaria de perguntar ao senhor se o senhor não gostaria de ter essa oportunidade de justificar a população e até pedir desculpas à sociedade por ter, primeiro, não conseguido colocar em prática o que o senhor pensou que seria ideal para a nossa saúde, imagino eu, e também por ter, na primeira sessão da nossa comissão, ter faltado aqui na sua primeira convocação e até hoje não ter sido entregue nenhum hospital de campanha decente à população. Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, reitero meu posicionamento anterior. Doutor Edmar, acredito que, mais uma vez, respeitando, obviamente, a sua posição, respeitando o seu direito de permanecer em silêncio, mas não posso deixar de dizer que, como relator dessa comissão, e também sabendo que o senhor é um funcionário público, que o senhor é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a gente tinha expectativas maiores perante as suas respostas e contribuição com essa comissão. Então, para finalizar, eu gostaria também de saber se o senhor gostaria de, pelo menos, explicar qualquer fato que acredita que não seja condizente, que possa atrapalhar em alguma estratégia da defesa do senhor, que possa ajudar essa comissão a entender o que de fato aconteceu na gestão do senhor ou em outras gestões que assumiram de forma após a sua retirada, mas que nós possamos entender melhor sobre os hospitais de campanha, sobre os respiradores, sobre qualquer contrato que foi realizado com a organização social. Gostaria de saber se o senhor poderia contribuir com qualquer informação pertinente para a nossa comissão. Deputado, mais uma vez, muito respeitosamente, mantenho meu posicionamento anterior. Obrigado, deputado Marta Rocha, presidente da nossa comissão. Passo a palavra ao deputado Luiz Paulo, registrando que também se encontram conosco o deputado enfermeira Rejane, a deputada Mônica Francisco, o deputado Marcelo Cabeleireiro e o deputado Pedro Ricardo. Deputado Luiz Paulo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor Edmar Santos. A primeira pergunta que eu lhe desejo fazer, é absolutamente normal e acho que o senhor conseguirá responder. Eu queria saber do senhor quando é que o senhor ingressou no Serviço Público Estadual e qual foi a sua trajetória até ser secretário de Estado de Saúde. Deputado, primeiro manifestar meu apreço ao senhor pelo seu trabalho, mais a orientação que eu tive em relação a todos os questionamentos de hoje, segue o posicionamento anterior. Essa foi a pergunta mais simples que eu poderia fazer para que todos conhecessem a trajetória do secretário no serviço público. Uma trajetória de um funcionário público que vinha numa ascensão profissional dentro da sua função, né, médico, da área militar, onde a disciplina, a hierarquia, o cumprimento do dever são pressupostos muito importantes, não só aos senhores militares, mas aos funcionários também civis. Trata-se de um funcionário público com matrícula, um funcionário do Estado. Não é um cargo comissionado de livre nomeação. Ele se tornou secretário, que é de livre nomeação, mas fez uma carreira pública. E, ao contrário do deputado Ferreirinha, eu não me surpreendo dele não estar respondendo absolutamente nada, porque diz o ditado popular que quem não deve, não teme. E, à luz da justiça, quando você acha que suas respostas podem me comprometer, você não as responde.
A deputada Marta Rocha, ela foi bastante ampla nas suas perguntas. E eu não quero ficar aqui repetindo. Eu só vou aqui repetir duas perguntas de um caso, para mim, que é muito importante, entre tantos outros, porque teve a participação ativa do governador. E, nesse caso, aparentemente, o secretário poderia responder, porque a atitude dele nesse processo foi uma atitude que também, aparentemente, foi correta. Vou repetir essa pergunta. Posso fazer, secretário? Parece que sua imagem congelou. Não sei se o secretário está ouvindo. Eu acho que não está, deputada Marta Rocha. A imagem Vamos dele... aguardar um pouco aqui, pedir para ver se ele... Secretário Edmar, ele acho que virou para conversar com alguém e congelou a imagem. Eu vou continuar. A primeira pergunta, o senhor deve ter ouvido sobre a sua vida profissional dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, afirmei que Vossa Senhoria tem matrícula, teve ascensão profissional como um funcionário oriundo de carreira militar, regido pela disciplina, pela hierarquia, pelo comparecimento, etc, etc. Bom, mas o senhor não quis descrever a sua ascensão até o próprio posto de secretário. Aí, em seguida, diria, eu ia fazer poucas perguntas, porque a deputada Marta Rocha foi muito ampla, ela abordou todos os temas, eu não queria ser repetitivo, mas queria voltar a um tema que a postura de Vossa Excelência aparentemente não teve problema nenhum. Então, também não vejo nenhum problema de Vossa Excelência responder. No dia 16 de outubro de 2019, foi editada a resolução conjunta Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Estado da Casa Civil, número 664, tendo como signatários o senhor, secretário de Estado de Saúde, e o secretário de Estado da Casa Civil e Governança. A mencionada resolução conjunta se fundamentou na Lei Estadual 6.043 de 2011 e no Decreto Estadual 43.261 de 2011, após assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, sob o número E08.001.1170/2019, com vistas à apuração da gestão das unidades de saúde, sob a responsabilidade da Organização Social da Saúde, Instituto de Unidos de Saúde, observou-se indícios de irregularidades suficientes. Tais indícios ensejaram que a aludida resolução desqualificasse a entidade sem fins lucrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos moldes do parágrafo 5º, artigo 75 do Decreto Estadual 43.261 de 2011. Esta desqualificação importou na rescisão dos contratos de gestão vigente à época, reversão dos bens permitidos e dos valores integres, sem prestação de contas, a utilização da organização social UNIR, sem prejuízo de outras seções cabíveis nos termos do artigo 7º, do parágrafo 7º do artigo 75 do Decreto 43.261 de 2011, ocorrendo assim a rescisão unilateral pelo poder público dos contratos de gestão vigentes, não tendo a mencionada organização social direito à indenização, nos moldes do parágrafo 9º do artigo 75 do referido Decreto 43.261 de 11. Bom,
vem aqui a pergunta. Dentro desse ato, que tem todos os fundamentos legais provocados pela Secretaria de Saúde e também objeto da resolução conjunta, o que lhe chamou mais atenção no comportamento da UNIR, nos contratos que o senhor lá encontrou do ano de 2018, que lhe chamou a atenção como o fato mais grave para o senhor tomar essa decisão da desqualificação? Deputado, respeitosamente, vou manter a manifestação anterior. Bom, posteriormente, em 23 de março de 2020, o denunciado, a UNIR, sem fundamento idôneo legal, e o governador, utilizando o poder discricionário de conveniência e oportunidade, deu provimento ao recurso administrativo, revogando a desqualificação da UNIR. Este ato, secretário, levaria a UNIR a ter novamente direito aos seus contratos de gestão de UPAs. E no ano de 2019 e 2020, salvo erro de memória, recebeu 106 milhões de reais pelos mesmos, e daí para frente poderia continuar esses contratos. Como também caberia à UNIR, conforme gravações ouvidas pelo Ministério Público e reveladas à imprensa, ela poderia também entrar na Justiça para exigir perdas e danos desde o mês de outubro da desqualificação até o mês de março, quando foi requalificado. E, além do mais, visto que havia uma calamidade pública, poderia ela ser detentora de novos contratos. Esse ato monocrático de conveniência e oportunidade do governador, passando por cima de decisões escritas nos processos, que não recomendava tal atitude, não lhe trouxe constrangimento muito forte? Deputado, vou reiterar meu posicionamento anterior. Bom, então, deputada Marta Rocha, eu queria propor a Vossa Excelência que também chamasse essa comissão os representantes da UNIR, já que o secretário não quer responder as perguntas sobre a UNIR, visto que, aparentemente, ele não teria comprometimento com essa área, era interessante a gente conhecer este fato em mais profundidade, porque nessas conversas reveladas de gravação feita pelo Ministério Público, autorização judicial, ficou claro que houve intermediação e, quiçá, propina. Então, queria propor isso a Vossa Excelência, e, se Vossa Excelência assim o desejar, eu faço por escrito. Continuando, vou fazer só mais uma pergunta, porque eu não tenho jeito aqui de ser papagaio, ficar repetindo tudo que já foi perguntado sem nenhuma resposta. Mas essa é uma pergunta que, para mim, é fundamental. Eu já fui do Poder Executivo, já fui secretário de Estado e já fui secretário de município. Então, conheço bem esse assunto. Eu jamais, nem eu, nem acho que qualquer secretário, faria uma dispensa de licitação, um chamamento para construir 7 hospitais de campanha de forma inusitada e ilegal, chamando uma empresa IABAS para construir os hospitais sem ela ser uma firma de engenharia e, ao mesmo tempo, fazer a gestão desses mesmos hospitais. E isso exigiria montantes de recursos na ordem de 850 milhões de reais. É impossível que o senhor tenha tomado essa decisão sem submetê-la ao senhor governador do Estado.
O senhor submeteu ao governador do Estado essa decisão? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Então, deputada Marta Rocha, eu aqui, evidentemente, não me dou por satisfeito, mas não vou continuar a arguir, porque a determinação do secretário é realmente orientada pelo seu advogado, de não responder a nenhuma pergunta. Mas gostaria de deixar uma última pergunta a ele. Esse momento, secretário, seria uma oportunidade ímpar do senhor dar uma satisfação à sociedade, mais do que ao parlamento, à sociedade. O parlamento, no fundo, representa parcelas dessa sociedade. E o senhor está envolvido num processo forte, né, de corrupção e má gestão na área da saúde. Mais de 90% dos processos de contratação na saúde em pandemia estão envolvidos em grossas irregularidades e em processos de superfaturamento. Não seria a hora do senhor dar satisfação à sociedade, ou quiçá, com a cabeça no travesseiro, usando uma expressão popular, chutar o balde e fazer uma delação premiada? Deputado, respeitosamente, reitero meu posicionamento anterior. Deputada Marta Rocha, agradeço a oportunidade e dou por encerrada a minha perguntas. Marta, você está sem som, Marta? Você está sem som. Obrigada. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, ao final da reunião colocaremos em votação a sua sugestão, não havendo necessidade de fazê-lo por escrito. Sem som, mas eu ouvi. Bom dia a todos e todas. Eu já fui contemplado com muitas perguntas do Ferreirinha e do Luiz Paulo, mas o ideal seria o esclarecimento do doutor Edmar, para que essas respostas poderia contemplar a gente, que todos os deputados aqui, sobre o esclarecimento desses fatos. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar duas perguntas aqui, doutor Edmar. Quem foi que contratou o Gabriel Neves? E, em relação às 66 empresas contratadas, 44 delas foram canceladas esses contratos. O porquê que se contratou tantos que depois só 22 permaneceram? Então, só essas duas perguntas, Marta, que eu gostaria de deixar para o secretário, tendo em vista que não está tendo as respostas. Deputado, eu dou com todo o respeito ao senhor, a Vossa Excelência, reitero meu posicionamento anterior. Agradecendo ao deputado doutor Deodalto, deputada Lucinha. Em primeiro lugar, bom dia a todos os colegas, bom dia, ex-secretário, a todas as pessoas que estão acompanhando pela TV Alerj. Eu fiquei indignada e perplexa, né, das várias perguntas formuladas pela nobre deputada Marta Rocha, que pudesse trazer a essa comissão esclarecimentos em relação a todos os desvios de conduta, né, má utilização dos recursos públicos por parte do gestor da área da saúde. E a deputada Marta Rocha, ela foi muito firme, elencou uma série de perguntas, muitas delas eu iria fazê-la. Infelizmente, o secretário, ex-secretário, está de corpo, mas não está de alma. Eu só queria lembrá-lo que já morreram mais de 10 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. E se ele consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Queria que ele me respondesse isso, por favor. Bom dia, secretário. Reitero meu posicionamento anterior. Deputado. Uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor secretário. Dizem que jabuti não sobe em árvore, né? Jabuti não sobe em árvore, mas o Gabriel Neves era um jabuti que estava em cima de uma árvore, porque ele que era o operador do sistema. Sistema esse, né, que nós vivenciamos, né, com a fraude que foi de dizer para a população que ia construir 7 hospitais de campanha para atender a demanda do coronavírus e nada disso aconteceu. Né? Apenas o Hospital do Maracanã funcionando e o de São Gonçalo meia bomba. Eu queria perguntar ao secretário Edmar, me diz uma coisa, o senhor vai segurar essa rabiola sozinho ou o senhor vai aceitar fazer uma delação premiada? Porque, pelo que eu estou vendo, o senhor está assumindo todas as responsabilidades.
porque foi o senhor, como gestor, que assinava todos os contratos. Então, gostaria de saber se o senhor vai fazer uma delação premiada ou o senhor vai segurar essa rabiola sozinho e vai pagar o preço, como aconteceu no passado, né? Que nós tivemos também o seu Sérgio Cortes, que também foi intimado várias vezes na Assembleia Legislativa, e que, em determinado momento, não sou eu como outros deputados, alertamos que ele ia acabar indo para a cadeia. E foi isso que aconteceu. Mas também o governador também foi junto, foi o Cabral. Então, eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem condição de me dizer hoje se o senhor vai assumir a responsabilidade sozinho de segurar essa rabiola toda ou o senhor vai aceitar a delação premiada para dar nome aos bois e dizer quem é que botou o Gabriel Neves na árvore? Se foi o senhor ou se foi o pastor Everaldo? Deputada, muito respeitosamente, reitero meu posicionamento anterior. Já como o senhor não vai responder nenhuma das perguntas que foram formuladas sobre o tema em questão, né, eu gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo a TV Alerj, né, que não são muitas, são poucas as pessoas que têm essa possibilidade, mas ao Parlamento Fluminense, as pessoas que perderam seus entes queridos, que choraram porque não puderam fazer um velório, não puderam se despedir, dizer a essas pessoas do desrespeito do senhor enquanto secretário e não responder às perguntas formuladas por todos os deputados aqui nessa casa. E deixar aqui para a deputada Marta Rocha, a nossa presidente, dizer, Marta, eu queria dizer que a nossa tarefa é muito espinhosa, mas como o deputado Paulo colocou muito bem, nós conseguimos convocar a Diabas, e a Diabas veio aqui e abriu a boca. Falou pouco, mas falou do respirador, que quem autorizou a compra do respirador foi o seu secretário Edmar. Ela não assumiu a responsabilidade, deu o nome aos bois. Chamar também os representantes dessa ONG Unir, também para vir prestar conta, né? Esclarecimento nessa comissão tão importante, essa comissão especial do Covid, para que a Unir também possa esclarecer. E demais, dizer ao senhor Edmar que todas as famílias que perderam seus entes queridos responsabilizam o senhor e estão responsabilizando também o governador, porque o dinheiro que era para salvar vidas acabou indo para onde? Para a lama, acabou sendo desviado para o bolso daquelas pessoas que hoje podem até estar com dinheiro no bolso, mas vão acabar sendo presas, porque a justiça tem que ser feita, porque as pessoas que morreram, aquelas pessoas que as famílias acharam até hoje, elas comentam e colocam com muita clareza a responsabilidade de quem estava fazendo a gestão. Então, deputada Marta Rocha, vamos em frente. Eu não imaginava que o senhor fosse para essa audiência hoje para ficar calado, porque para mim quem cala consente, tá certo? E se tem outros envolvidos, o senhor teria que dar o nome dos outros envolvidos, porque senão o senhor vai ser responsabilizado sozinho em relação a todas essas irregularidades. Muito obrigada, deputada Marta Rocha e os demais colegas. Agradecendo a deputada Lucinha, deputado Jorge Felipe Neto. Bom dia, deputados. Bom dia, secretário. A gente aprende na vida, secretário, que quem fala a verdade não merece castigo, né? E é muito ruim esse silêncio, essa estratégia adotada por vossa defesa, porque para responder grande parte aqui dos questionamentos, você não precisaria ter acesso aos autos do STJ, né? É uma defesa da sua gestão, da rigidez da sua gestão, da transparência da sua gestão. E acho que essa estratégia, a minha humilde opinião, denota um certo grau de interesse, né, em não colaborar com o esclarecimento das questões que a gente tem visto, né? O secretário Ferri, então, tem sido muito enfático, foi muito enfático nas suas entrevistas, mas mais do que isso, uma intenção da defesa de talvez buscar manipular os fatos. Isso é muito ruim, secretário Edmar, a quem sempre respeitei, o parlamento sempre respeitou. Nunca tivemos uma atitude de leviandade ou de exasperação, um movimento político para ninguém se galgar em cima dessa questão toda que tem acontecido. Muito pelo contrário. A gente está aqui justamente dando uma oportunidade para que Vossa Senhoria possa manter a visão do parlamento com relação à vossa pessoa, né? Enfim,
não me cabe aqui criticar o colega, como causídico que sou, mas acho um equívoco enorme da sua parte e da parte da defesa. Mas, de qualquer forma, eu só queria entender, secretário, como é que eram feitos, na verdade, quem fazia a gestão dos pagamentos, Vossa Excelência era só ratificador ou era também coordenador de despesa nesses contratos todos que foram mencionados pela deputada Marta Rocha. Se Vossa Excelência, foi dito aqui pelo ex-secretário Ferri, que houve sim indicações de natureza política, se essas indicações teriam vindo do PSC, e, ao final, saber de Vossa Excelência quem o senhor reputaria culpado pelos erros de gestão que foram elencados pela mídia, elencados pelo Ministério Público, que culminaram justamente nessa ação do STJ, com busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, no Palácio Guanabara, enfim. Se eu puder responder, eu me dou satisfeito pelas perguntas aqui feitas e também pelas da deputada Marta Rocha, que foram absolutamente precisas. Reafirmando meu respeito a Vossa Excelência e meu apreço a essa Casa Legislativa, como sempre me comportei, reitero minha manifestação anterior. Deputada Marta Rocha, presidente, pela ordem. Pois não, deputado Márcio Pacheco. É só para registrar minha presença na reunião e saudar os colegas, só isso. Parabenizar Obrigada, você. deputado Márcio Pacheco. Também se encontra conosco o deputado Valdeci da Saúde. Passa a palavra. Me dou por satisfeito, obrigado. Infelizmente não foi produtivo como a gente gostaria. Obrigada, deputado. Agradecendo ao deputado Jorge Felipe Neto, passa a palavra ao deputado Márcio Canella. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Bom dia, deputados. Eu também me sinto contemplado. Várias perguntas já foram feitas. Parabenizar a senhora pela condução. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui ao secretário Edmar, que somente em relação aos respiradores não entregues foram mais de 183 milhões de reais. Como explicar a contratação de empresa que não tinha qualquer garantia quanto aos altos valores dos contratos ou mesmo experiência anterior no fornecimento de equipamento desses portes, senhor secretário? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Quem foi responsável por esses contratos? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. O senhor teve alguma gerência nisso? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Sem mais pergunta, Marta. Agradecendo ao deputado Márcio Canella, passa a palavra ao deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, um minuto. Antes de dar a palavra ao deputado Serafini, só Pois para não. me dar 2 minutos de intervalo, por favor? Pois não. Já retorno. Então, vamos aproveitar. Deputada Marta, Não. desculpa. Eu estou com uma dúvida aqui. Quando o secretário Edmar foi exonerado da saúde, ele foi para uma secretaria Extraordinária. especial. Ele continua exercendo esse cargo? Não, essa pergunta foi feita por mim, porque ele foi nomeado para um cargo na Secretaria Extraordinária e essa nomeação se deu no dia 18 de maio, 17 de maio ele foi exonerado por problemas de gestão, 18 de maio ele foi nomeado para essa nova secretaria e no dia 28 de maio a Justiça determinou o afastamento do cargo de secretário. Em razão disso, ele volta à Polícia Militar porque ele é um oficial da Polícia Militar da Ativa. Então, ele não exerce mais esse cargo desde o dia 28 de maio. Mas isso não impede que o senhor faça a pergunta novamente. Queria pedir só que tem alguém com um áudio aberto e está vazando uma voz de uma criança, que é sempre muito bem-vinda, mas nesse momento atrapalha. Se os senhores me permitirem, eu gostaria de colocar em pauta, para aprovação, aproveitando esse tempo,
a sugestão do deputado Luiz Paulo para que nós pudéssemos convocar os representantes legais do Instituto Unir Saúde. Então, eu gostaria de verificar como vota o deputado Renan Ferreirinha. Voto favoravelmente, elogiando a iniciativa. Muito importante. Deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Canella. Voto sim, presidente. Deputado Luiz Paulo, sim. Deputado Márcio Canella. Sim, presidente. Deputado Márcio Pacheco. Voto sim, presidente. Deputado Flávio Serafini. Como voto o deputado Flávio Serafini. Voto sim, senhora presidente. Deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, presidente. Deputada Lucinha. Favorável, presidente. Deputada enfermeira Rejane. Favorável, presidente. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Deputado Pedro Ricardo. Favorável, presidente. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Pedro Ricardo. Favorável, presidente. Tinha falado anteriormente, favorável. Desculpe. Deputado Valdeci da Saúde. Favorável, presidente. Mais algum deputado presente que não tenha sido nominado? O Deodalto, presidente. Favorável. Obrigada, deputado doutor Deodalto. Então, aprovada a sugestão de convocação para depor dos representantes legais do Instituto Unir. Indago ao secretário Edmar se já podemos retomar a sua oitiva. Sim, estou aqui à disposição, doutora. Então, nesse sentido, passo agora a palavra ao deputado Flávio Serafini. Senhora presidente, deputadas e deputados, em primeiro lugar, eu quero dizer que boa parte das perguntas que precisariam ser realizadas já foram feitas aqui e, infelizmente, não foram respondidas. Perguntas com relação às nomeações feitas no governo, que estavam diretamente implicadas nos contratos com indícios de superfaturamento. Perguntas com relação a escolhas técnicas que levaram a graves prejuízos ao erário, por exemplo, no que diz respeito à questão dos respiradores, né, comprados como carrinhos de anestesia, e que há aí um questionamento sobre o seu uso, se é adequado para o tratamento de Covid. Sobre a contratação da IABAS e o modelo que foi adotado, um modelo inapropriado que levou a essa crise que a gente está tendo no atendimento. Então, não vou reiterar nenhuma pergunta desse tipo, porque eu acho que todas colocadas foram importantes. Mas eu quero destacar que a gente no Rio de Janeiro está vivendo uma espécie de uma crise prolongada. E no mandato passado, né, no mandato do governador, no nosso mandato anterior aqui de muitos deputados, a gente teve uma grave crise no Estado, onde a economia sofreu um grande abalo, a gente teve muitos escândalos de corrupção, e o atual secretário Edmar estava à frente do Hospital Pedro Ernesto como diretor e cumpriu um papel importante, né, de tentar preservar aquela unidade de saúde dos impactos daquela crise. Então, a Defensoria Pública moveu uma ação civil pública, conseguiu garantir o orçamento do Hospital Pedro Ernesto em boa parte daquela crise, e com isso o Hospital Pedro Ernesto conseguiu, de uma forma valente, enfrentar aquela crise. E agora a gente está aqui numa oitiva onde o secretário Edmar está se recusando a responder a maior parte das nossas respostas, das nossas perguntas, com a argumentação de que não deve produzir provas contra si mesmo. Então, olhando esse histórico recente do Rio de Janeiro, olhando esse histórico recente da sua própria trajetória, secretário Edmar, eu sempre tive muito pessimismo com relação ao governo Witzel, que se elege na esteia de um processo que eu considero muito perigoso para o Brasil, que hoje está negando a ciência, que hoje está negando a própria gravidade da pandemia. Mas eu vi na nomeação de Vossa Senhoria para a Secretaria de Saúde, justamente pelo papel que Vossa Senhoria tinha cumprido no Hospital Pedro Ernesto, um ponto muito positivo, que me surpreendeu com relação ao próprio desenho do que era o governo Witzel. E agora a gente está aqui nessa situação. Então, a única pergunta que eu quero fazer
diante das perguntas anteriores que já foram feitas e que não foram respondidas, é que se Vossa Senhoria se arrepende de ter feito parte do governo Witzel. Deputado, todo respeito a Vossa Excelência, eu vou reiterar meu posicionamento anterior. Sem mais perguntas, deputada Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, se encontra conosco também o deputado Carlos Macedo. Passo a palavra para a deputada enfermeira Rejane. Presidente Marta Rocha, qual eu cumprimento, cumprimentando todos os deputados presentes, cumprimento o ex-secretário de Saúde, Edmar, e cumprimento também quem está escutando aqui a TV Alerj, participando dessa oitiva. Eu corroboro com as palavras do deputado Serafini, né? A gente, na área da saúde, a gente já viu tanta mazela, né, nessa secretaria, tantos secretários que já passaram por ali foram presos, secretário Gilson Cantarino, secretário Sérgio Cortes, e agora uma situação para a gente tão constrangedora, porque conheço, né, o ex-secretário do trabalho feito no Hospital Pedro Ernesto, e a nossa expectativa, quando assumiu a secretaria, era de que pudesse realmente dizimar com essa quadrilha que existe ali dentro da Secretaria de Estado de Saúde. E a gente aqui está tentando obter informações, obviamente, para ver, né, e chegar aos culpados dessa ação no Rio de Janeiro, e que já morreram, eu falo pela saúde, já morreram 44 médicos, 37 profissionais de enfermagem e várias outras pessoas, né, policiais, bombeiros, garis, guardas municipais, todos eles trabalhando de frente nesse processo. E eu gostaria de ver, sim, o ex-secretário responder às perguntas, até porque aqui a gente levanta dados, né? E para quem não tem realmente culpa nesse processo, a gente esperava que o secretário pudesse responder. A minha indagação vai em direção à contratação de uma organização social chamada de OZZ, né, que assumiu a direção, vamos dizer assim, do SAMU no estado do Rio de Janeiro. Então, essa contratação ela contém uma série de irregularidades, secretário, que vão desde o procedimento interno da licitação à inexecução dos serviços, né? Então, são várias questões. A primeira diz o seguinte: a alteração da justificativa do primeiro termo de referência para dispensar a licitação com base na legislação pertinente do Covid, ela não se aplicava a essa contratação para assumir o SAMU, né? Ou seja, o decreto de pandemia... Tipo, o senhor vem mesmo porque a gente tem compromisso. Deputada Mônica. Áudio. Deputada Mônica Francisco, seu áudio, por favor. Desculpe, Rejane. Então, para contratar uma empresa para administrar o SAMU, ela não necessariamente estaria ligada ao decreto de pandemia, tendo em vista que os serviços já eram imprescindíveis antes da existência do primeiro caso de coronavírus no Rio de Janeiro. O processo também foi submetido ao departamento jurídico, somente após a contratação. Então, foi contratado e depois foi para o processo jurídico, quando já estavam consolidados os vícios processuais, que, em última análise, poderiam invalidar o processo. 3. A empresa, a OZZ, ao que parece, não possui capacidade técnica para a realização dos serviços contratados, sendo uma empresa individual de responsabilidade limitada, que possui em seu quadro societário somente uma única pessoa, deputada Edmar, ex-secretária Edmar.
uma pessoa física para assumir todas as obrigações e responsabilidades sobre o SAMU carioca. Então, isso é inadmissível. Desta forma, secretária, ao que tudo indica, a empresa não tem capacidade econômico-financeira em executar o objeto contratual com o executivo. Não tinha, não tem, e o contrato foi suspenso. Talvez por esse motivo, ela já não tinha a previsão de subcontratar, o que foi feito por essa empresa. Ela subcontratou outras empresas para fazer o serviço, mesmo sendo vedada, ex-secretário, a subcontratação de parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais significativo do objeto. E 5, há um aumento de cerca de 17 milhões mensais entre o contrato anteriormente celebrado, também emergencial, e a OZZ, sem que não se constata nenhuma diferença significativa entre os serviços descritos e as tarefas que essa possa fazer. Então, não temos como explicar essa disparidade de 17 milhões entre uma e outra. A empresa OZZ Saúde, ora contratada, é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, o que impossibilita o seu enquadramento no regime jurídico da Lei 6043 de 2011. E, por fim, a antecipação de pagamentos de parcelas mensais, sem que houvesse a devida prestação do serviço, mesmo estando essa em condição prevista no contrato, o que é ilegal e imoral. A minha pergunta, secretário, é diante dessas questões, né, em relação a uma empresa individual chamada OZZ Eireles, como se posicionou a secretaria e, obviamente, o senhor para essa regularização? O senhor tem aqui a possibilidade de o senhor falar, se defender, porque talvez tudo isso tenha acontecido com outras pessoas, com segundo escalão da secretaria, e a gente gostaria de escutar do senhor, né, em relação especificamente a essa questão do SAMU, já que vinha de anos, né, essa necessidade de tirar o SAMU do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Deputada, com todo respeito a Vossa Excelência, reitero meu posicionamento anterior. Eu não tenho mais perguntas, deputada Marta Rocha. Muito obrigada. Agradecendo a deputada enfermeira Rejane, indago aos deputados presentes que a última inscrita é a deputada Mônica Francisco. Se mais alguém deseja se inscrever para alguma indagação. Deputada Marta Rocha, se possível, gostaria só de fazer 2 pontos rápidos, por favor. Deputada Mônica Francisco. Bom dia, deputada Marta Rocha, deputados aqui presentes e deputadas, quem nos assiste também pela TV Alerj, pela internet. Bom dia, doutor Edmar. Realmente é muito bom tê-lo aqui, por um lado, por outro lado, é muito desconcertante, em alguma medida angustiante, não tê-lo respondendo às nossas perguntas. Quero reiterar aqui também um pouco da minha frustração nesse sentido, tendo em vista que os encontros anteriores com Vossa Excelência sempre foram muito produtivos, entendendo o contexto no qual nos encontramos nesse momento, mas, de fato, reiterar que é muito angustiante, sobretudo para a população do Estado do Rio de Janeiro, que gostaria de ouvir do senhor as respostas, de ter a certeza, né, sem nenhum juízo de valor aqui, mas nos dar a esperança de que o senhor, de fato, não estivesse ou não esteja, esperamos nós, nenhum resquício de envolvimento tem o senhor nesse mar de lama dito pelo doutor Fernando Ferri, que demonstrou muito pavor nas suas falas em ter o seu CPF manchado. O senhor sendo um tenente da Polícia Militar, um médico, né, uma pessoa que, na sociedade, né, enfim, esperamos tenha
de fato, uma postura e um procedimento ilibado, a gente torce para que esse mar de lama não tenha deixado nenhum tipo de respingo na sua biografia, já aqui alardeada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, como um profissional do serviço público que ascendeu ao cargo de secretário. Dito isso, nós tivemos uma conversa com o Conselho Estadual de Saúde, que por diversas vezes, inclusive solicitado pela deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde da Comissão Covid, Comissão Especial, que enviasse a essas comissões, por escrito, todos os caminhos salientados pelo Conselho Estadual de Saúde, com provas, um farto material comprobatório, segundo disseram alguns membros do Conselho Estadual de Saúde, sobre a orientação feita ao senhor em relação aos contratos dessas OS citadas aqui por outros deputados e deputadas. Por que o senhor não deu atenção a essas orientações? Outra questão é que o Conselho Estadual de Saúde também questionou a contratação do doutor Gabriel, tendo resistência de Vossa Senhoria. Por que o senhor manteve a contratação do doutor Gabriel? Havia alguma condicionante feita pelo pastor Everaldo ou pelo governador do estado, caso o senhor se recusasse a contratá-lo? Por que apenas o contrato da IABAS saiu do Sistema Eletrônico de Informação, doutor Edmar? Porque não tem, é o único contrato que não se encontra no sistema de transparência. Quem deu a ordem para deixar de divulgar, sendo essa atitude contrária à lei da transparência? E sendo, então, mais uma violação da lei vigente. O senhor sabia dessa ordem? Porque o próprio doutor Gabriel ele assumiu que existia essa ordem vinda de cima, do senhor ou do próprio governador, de cima fica difícil, fica genérico, sobre essa ordem. Dito isso, no depoimento do doutor Gabriel. Outra questão que nos causa muita espécie é que 2 assessoras que estavam nomeadas por indicação do senhor, doutor Edmar, também estão acionadas nesse processo de irregularidade, podendo gerar, por parte de quem observa, a conclusão de que o senhor tinha alguma ciência do que estava acontecendo. O senhor confirma isso? Qual era a relação do senhor com o Conselho Estadual de Saúde? Por que o senhor nunca ouviu as indicações e não os colocou na Comissão Covid? Uma vez que o senhor saiu do cargo há 49 dias, nós temos funcionários de hospitais de referência de Covid sem salários há 2 meses. Por quê? Minha última pergunta ao senhor é a seguinte. A Organização Social IABAS, já ouvida aqui, administrava alguns hospitais do Estado, como é de notório saber, e que sempre vinham tendo reclamações da condução. Nós mesmas, aqui da Comissão de Saúde, por várias vezes, conversamos sobre essa situação com o senhor ou nas audiências da própria comissão, sobretudo na condução do Hospital Adão Pereira Nunes. Como essa mesma OS pode ter assumido o controle de hospitais de campanha, no caso, num contexto de pandemia, já tendo essa relação conflituosa com o bem comum no que se refere à gestão da saúde? Minha última pergunta, deputada Marta Rocha. Muito obrigada. Deputada, reafirmando aqui todo o meu respeito a Vossa Excelência e a essa Casa Parlamentar, reitero meu posicionamento anterior. Deputada Marta Rocha, eu gostaria de fazer uma colocação, por gentileza. Deputado Valdeci da Saúde. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, presidenta Marta Rocha. Na realidade, deputada, eu me sinto muito frustrado enquanto parlamentar dessa comissão. Não vou gastar energia fazendo perguntas ao ex-secretário Edmar Santos, mas eu gostaria de fazer uma sugestão e que essa comissão avaliasse a possibilidade de nós convocarmos para ouvirmos o superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, que está encarcerado, Carlos Frederico,
assim como também o ex-subsecretário Gabriel Neves. Eu gostaria que você colocasse a apreciação dessa comissão para ver se há possibilidade disso. Deputado Valdeci, nós já deliberamos e aprovamos a possibilidade de ouvir não só Gabriel Neves, também como Gustavo Borges, que foi preso e o substituía, Frederico Duboc, também isso já foi deliberado na comissão. Então, no momento oportuno, certo, nós estaremos ouvindo essas pessoas. Mais alguma indagação, deputado Valdeci? Abaixo. Agradecendo ao deputado Valdeci, passo a palavra ao deputado Renan Ferreirinha, relator dessa comissão. Obrigado, deputado Marta Rocha. Doutora Edmar Santos, qual função o senhor está exercendo agora na Polícia Militar e onde está trabalhando? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Doutora Edmar, depois de todas as oportunidades que o senhor teve de falar a verdade e dar esclarecimentos, e o senhor se recusou a responder tudo que foi perguntado hoje, gostaria de lhe dar uma última oportunidade do senhor prestar esclarecimentos e dar satisfação à comissão e, consequentemente, à população do Estado. O senhor está metido num processo na Justiça em meio a denúncias de corrupção. O que o senhor tem a dizer à população sobre isso? Deputado, reafirmando meu respeito a Vossa Excelência, a essa Casa Legislativa e à população, reitero meu posicionamento anterior. Doutora Edmar Santos, como ex-gestor da saúde no Rio de Janeiro e responsável pelas principais medidas de enfrentamento à pandemia, o que o senhor tem a dizer aos familiares e amigos de mais de 10 mil mortos no estado do Rio de Janeiro? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Por fim, doutora Edmar, depois do desastre dos hospitais de campanha, o senhor não quer aproveitar a ocasião para pedir desculpas à população ou prefere sequer dar uma satisfação? Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Obrigado, presidente. Presidente Marta Rocha. Indago aos senhores deputados e deputadas presentes se desejam mais algum deputado fazer alguma intervenção. Deputada Mônica? É uma última pergunta, a senhora me permite, se não houver alguém que ainda não falou. Deputada Mônica fez o pedido. Quem mais fez o pedido? Deputada Rejane, enfermeira Rejane. Deputada Mônica, em seguida, a deputada enfermeira Rejane. Pedindo, por favor, para desligar o microfone, há um microfone aberto. Por favor, quem tem microfone aberto, por favor, desligar. Deputado Valdeci, por favor, seu microfone está aberto, fechar o microfone. Deputado Valdeci. Deputado Valdeci, por favor, fechar o seu microfone. Obrigada, deputado Valdeci. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, deputada Marta Rocha. Doutora Edmar, uma última pergunta, porque é necessário, mesmo o senhor não respondendo, que essas perguntas constem nos autos dessas comissões. É importante ficar nos anais da história que essa casa atuou de maneira assertiva no sentido de tentar descobrir o que significa o mar de lama tão mencionado pelo doutor Fernando Ferri. Todo mundo quer saber, quer descobrir que novo mar é esse. É de conhecimento público que a OS Unir Saúde foi descredenciada pelo governo para prestar serviços no modelo de OS, Organização Social de Saúde. Mas na mesma gestão, na sua, no caso, doutora Edmar, o senhor credenciou essa OS para que ela voltasse a atuar normalmente. Gostaria que o senhor nos explicasse o porquê. Obrigada, deputada Marta Rocha. Deputada, reitero meu posicionamento anterior. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Marta Rocha, eu queria fazer uma solicitação que, se possível, além da subsecretária Mariana, fosse trazida a oitiva aos representantes da empresa OZZ Saúde Eireles, que foi contratada para gerir o sistema de SAMU no Rio de Janeiro, assim como as outras empresas por eles subcontratadas. Muito obrigada. Presidente.
Paulo. Presidente, eu não sei se já foi aprovado, mas se não foi, eu acho também que seria interessante que a gente pudesse ouvir, entre aquelas pessoas que já foram presas, também o senhor Mário Peixoto e seu filho. Se é que não foi já deliberado, eu só não lembro. Concluiu, deputado? Então, vou colocar em votação não só a sugestão da deputada enfermeira Rejane, que ainda não havia sido colocada, que se refere à empresa OZZ, a empresa responsável pela contratação dos serviços do SAMU, como também a sugestão apresentada agora pelo deputado Luiz Paulo, no que se refere à oitiva de Mário Peixoto e seu filho. Como voto o deputado Renan Ferreirinha? Voto favoravelmente a ambas. Como voto o deputado Luiz Paulo? Voto favorável a ambas as propostas. Como vota o deputado Mascanella? Como vota o deputado Mascanella? Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Como vota o deputado Márcio Pacheco? Favorável a ambas as propostas, presidente. Sem áudio. Deputada Marta. Sem áudio, presidente. Obrigada. Como vota o deputado Flávio Serafini? Favorável, presidente. Como vota a deputada enfermeira Rejane? Favorável às propostas, presidente. Como vota a deputada Mônica Francisco? Favorável, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Favorável, presidente. Como vota o deputado doutor Deodalto? Favorável às propostas, presidente. Obrigada, deputado. Deputado Valdeci da Saúde. Favorável, presidente. Como vota o deputado Márcio Canella? Favorável, presidente. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Como vota o deputado Pedro Ricardo? Favorável, presidente, às duas propostas. Algum deputado não foi chamado? Então, a deputada Marta Rocha também vota favorável e aprovada todas as proposições. Indago aos senhores deputados se mais algum deputado gostaria de fazer alguma ponderação ou apresentar algum questionamento. Bom, então antes de encerrar essa audiência... Presidente, um minuto, por favor. Tendo em vista que o Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Tendo em vista que o ex-secretário não respondeu a nenhum dos questionamentos, então eu acho desnecessário eu repetir aqui as perguntas que eu fiz anteriormente. Eu vou encaminhar para a comissão por escrito para a gente ver uma forma melhor de descobrir o que a gente precisa para a investigação em si correr melhor. Tá bom, deputado presidente? Pedro Obrigado. Ricardo, eu gostaria de lhe pedir que o senhor fizesse as suas perguntas, porque todas as perguntas serão transcritas na ata. Então, eu gostaria de lhe pedir, ainda que o doutor Edmar faça uso do direito de permanecer em silêncio, mas que o senhor fizesse as perguntas. Presidente, eu fiz para o Ferri, para o secretário Ferri, né? Mas era mais direcionado. Então, eu prefiro encaminhar lá para a gente poder botar na ata e caminhar por escrito. Mas exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Eu gostaria que o senhor fizesse as perguntas para que elas fizessem parte da ata. A ata é a transcrição da nossa audiência. Entendi, para o secretário. Eu vou falar, então, sobre os medicamentos. Eu gostaria de saber em relação aos preços de medicamentos e o protocolo adotado para o tratamento da Covid-19, presidente. Doutor Edmar, sua resposta, por favor. Deputado, reitero meu posicionamento anterior. Mais alguma pergunta? Deputado Pedro Ricardo? Pode continuar, as outras perguntas, eu já conversei com o deputado Ferreirinha, ele chegou, já fez também, já perguntou, então já me sinto satisfeito em relação a isso. Obrigada, deputado Pedro Ricardo.
Antes de encerrar essa audiência, eu gostaria de dizer, doutor Edmar, que não faço parte da base do governo, mas quando vi a sua indicação, eu me lembrei exatamente da sua atuação como diretor do Hospital Pedro Ernesto. E como presidente da Comissão de Saúde, sem nenhum juízo de valor, porque o que eu desejo como parlamentar é a prestação de serviço com qualidade, eficiência, respeito, a boa gestão do recurso público, mas eu sempre achava que o senhor repetia na sua conduta como diretor do Hospital Pedro Ernesto aquilo que é dito no juramento dos médicos: guardarei o máximo de respeito pela vida humana. Lamentavelmente, assim não foi. Não há um momento das ações desenvolvidas no combate do Covid que nós possamos dizer que esta ação foi correta ou que esta ação não paira sobre ela alguma dúvida de ilegalidade, de ausência de ética ou de malversação do dinheiro público. Por isso, doutor Edmar, o senhor repetiu muitas vezes em respeito a esse parlamento, mas o respeito que é devido é às 121.464 pessoas contaminadas pelo Covid-19 e aos familiares das 10.667 pessoas que perderam sua vida para o Covid-19 e que, sem dúvida nenhuma, foram impactadas pela malversação do dinheiro público, pela ausência de ética, pela ausência do compromisso que tem quando se forma, quando se resolve exercer a função de médico, que é tão importante. Então, lamentavelmente, vai pairar na sua biografia sempre essa anotação de como foi a atuação da Secretaria de Saúde diante do combate ao Covid-19. E eu não consigo entender como uma pessoa que foi exonerada por problemas na gestão possa ter sido designado para exercer um cargo de secretário extraordinário para acompanhar as ações integradas do Covid-19. Acho que aconteceram inúmeras perguntas que seria muito bom para o senhor e para a sua biografia que o senhor pudesse esclarecer. Mas foi uma opção sua, uma opção orientada pelo seu advogado, uma opção legítima e legal, mas o seu silêncio soa como um soco nas pessoas que acreditam, né, no serviço público. O seu silêncio nos ofende. Talvez seja essa a melhor definição, porque, em primeiro lugar, o senhor faltou com respeito à vida humana, sobretudo das 10.667 pessoas que vieram a óbito em razão da Covid-19. Feitas essas considerações, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a participação de todos os deputados, que foram feitas, por certo, uma centena de perguntas, mas quero muito agradecer a todos os meus companheiros que integram essa comissão, que com as suas perguntas demonstraram não só a nossa preocupação com essa questão, mas demonstraram, sobretudo, que somos representantes e temos muito respeito pela população a qual nós representamos. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. Um bom dia para todos. Obrigada, doutor Edmar. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.